Gravando. Hoje eu vou começar um pouco diferente das outras vezes. Das outras vezes eu tinha aula, os dois assuntos das aulas foram assuntos específicos. Hoje eu tenho um assunto específico, tá? Que eu preparei para a aula de hoje. Mas eu quero iniciar tirando dúvidas de vocês, tá? Então, pode ser dúvidas de conteúdo, podem ser dúvidas práticas, né? Eu não tenho dúvida de conteúdo, porque eu nem estou estudando direito, então eu não tenho estudo de conteúdo. Mas, se vocês estão aqui, é porque alguma coisa vocês precisam melhorar. E nesse projeto, nesse trajeto, alguma coisa vocês podem estar empacando. Não só conteúdo, é isso que eu falo. Ah, eu tenho, o que eu vou escutar, professor? O que eu vou falar? O que eu vou... O que eu vou conseguir formar essa frase? Com quem que eu vou falar? Que tipo de filme você me indica assistir? Por que eu não consigo fazer isso? Por que isso não entrou na minha rotina? Por que você fala sobre isso no Instagram, mas eu não consigo aplicar? Qualquer tipo de dúvida. Inclusive, vou deixar meu encorajamento para quem estiver assistindo essa aula gravada, tá? Você só vai conseguir fazer esse tipo de pergunta se você acordar cedo e vir aqui fazer essa aula, tá? Tem mais de 150 pessoas no grupo. Não acredito que todas as 150 estão trabalhando uma hora dessa, tá? Quem estiver trabalhando, óbvio, tudo bem, vai ter que assistir gravado mesmo. Mas quem puder, faça um esforço, venha aprender, que é bom para você. Já estou dando meu passo, depende de vocês agora. E vocês três que estão aqui, fora os que vão entrar depois, me diz aí, vocês têm dúvidas? Fale agora ou cale-se até a próxima quinta-feira. Quero um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Estou empacado aqui. Isso para mim é a minha maior dificuldade. É agora a hora de falar. Não? A Júlia não. A Alessandra e o Gerlian também não falou nada. Legal. Então, eu gostaria de saber mais ou menos, me diz aí. A Júlia já me falou um pouco nas outras aulas. Se vocês puderem digitar quem, o Gerlian e a Alessandra, me fala o nível de vocês. Se vocês já estão estudando, me fala. Oi, Carlos. Eu fiz aí um ano aqui de inglês na minha cidade, Uhum, mas ainda tenho muita dificuldade na questão da conversação aí. Claro que também uhum, tem uns poucos quesitos, desde escrita, a leitura, a pronúncia, tem que desenvolver uhum. bastante, melhorar bastante. Então, hoje entro pela primeira vez para a gente estar conversando, ou vendo como é que eu estou as aulas e Legal, dando seguimento, né? legal, good. Ah, faz um ano que você já estudou e um ano. Você estudou por um ano ou faz um ano que você parou? Ou você ainda está estudando há um ano? Não entendi. Fez um ano que eu estudei, foi ano passado. Você fez. Então tem um ano que Isso, um ano. você não está estudando. Em quanto tempo você fez de curso? É, foi um ano inteiro de 2021 ali. Ah, entendi. Então você estudou um ano e já tem um ano que você parou. Tá, Isso, foi presencialmente. legal. E esse ano agora que você está parado do curso, como que você continuou? Praticar ou você não pratica? Ou você não tem Eu faço prática? leitura, pratico, faço leitura, vejo bastante vídeo, tento estar sempre mais próximo do idioma, né? Uhum. Legal. E quero aperfeiçoar fazendo os cursos, né? Uhum. Legal. Topa que, ó, a Alessandra é intermediária. Legal. Todos três acho que dá para fazer uma dinâmica aqui de 10 minutinhos. Vamos fazer uma dinâmica e aí eu vou conseguir identificar qual é a maior dificuldade de vocês e eu vou dar um presente para vocês hoje. Vou dar um toque na dificuldade de cada um. Só que essa dinâmica vai ser um conversation. Tem um monte de gente que fala, eu preciso de conversation, eu preciso de conversação, eu preciso de conversação. Aí quando ganha a oportunidade fica, meu Deus do céu, e agora? Espero que não sejam vocês esses. Topam? What do you Ok? tell me? Let's go? Deal? Let's go? Alessandra, let's go or not?
You can open your microphone. I don't know. I don't know if Alessandra can open her microphone. So, but let's go. So, my first question, I'm very curious today. Where do you live, Gerlian? Where do you live? Tell me. I'm from? Where do you live today? I'm from Joinville, Santa Catarina. Mm-hmm. Do you live now in Joinville? Yes. Today? Okay. Because I am from Salvador, but now I live in Curitiba. Okay, I will speak a little slow so everybody understands. So if you okay, Alessandra, there's no problem. All right. I will start the class. I will explain about vocabulary today in some minutes. And while this, you just listen. Só escuta aí. Diego, seja bem-vindo, Diegão. Primeira vez aqui? Pode falar. Primeira vez, pode abrir o microfone, pode falar. Pediu para abrir ali. Primeira vez. Primeira vez, seja bem-vindo, cara. Tô fazendo uma dinâmica com a galera aqui. Tô falando em português que não sei o seu nível. Já estudou inglês? Qual a sua maior dificuldade? Fala pra gente. Meu nível é o bem básico mesmo. Uhum. E eu estudei pouco inglês. Estudei na escola, o básico, o Web 2B, há muito tempo atrás. Uhum. E pretendo aprender inglês porque eu treino jiu-jitsu e eu tenho uma pretensão aí de sair fora do país para poder dar aula, alguma coisa assim. Que legal, cara. Muito bom, very good. Eu vou fazer a dinâmica, tô fazendo a dinâmica com a galera aqui, depois eu vou começar a falar um conteúdo que eu preparei para vocês hoje. Comecei diferente hoje, e se você tiver a vontade de entender alguma coisa e quiser falar, pode falar, tá? Ok. Okay, let's go. Julia, and you? Where do you live, Julia? I'm curious to know. I live in Chapecó City. Mm-hmm. Great. And you live there for how long time? You live there? All your life, or you just moved? Or where are you from? Não entendi. You lived there. You always lived in Chapecó. You were born in Chapecó, or you moved from other city? Sempre eu tô bem no início. Okay, no problem. But you live there in Chapecó for all your life. All your life, you since you were a child, a girl, you live there. You live in Chapecó City sempre. Always. Okay. Uhum. Okay, very good. Always, very good. Very good. That's it. But I will living with my family in the States. In the States? Yeah, really? When? When? Mm-hmm. Do you know when? No. No, you don't know when? Não sei. Like when? Time? Time. O tempo que eu irei para lá? Mm-hmm. 3 years. No, 1 year. Okay, next year, so 2023. Huh? Next year. Is this? Yes. Great. Very good. Good job for you. It's going to be very good. Very good. Nice. So, the south of Brazil is very, very... So I think Alessandra is from Curitiba. I think. Gerlian, Joinville. Julia, Chapecó. Good. Where are you from,
Diego? Where do you live? Do you understand? Diego is there? Do you understand? Yes. I am from Brazil. Moro em São Miguel, um bairro da Zona Leste de São Paulo, São Miguel Paulista. São Paulo. You're from São Paulo. Okay. You live in São Paulo. All right. Great. Wallace, do you understand me? Where do you live? If you say, where are you from? Hello, Mr. Hello, man. How are you? Fine, and you? I'm great. Wow. I'm living I'm from São Paulo. I'm living in Itapevi, the little city, the country in São Paulo, countryside in São Paulo. The countryside. Okay. Countryside of São Paulo. It's a small city, isn't it? Yes. Small city. Great. It's a little city. Great. Very good. So we have two people from São Paulo. I live in Curitiba, but I'm from Salvador, northeast of Brazil. And we're here. Great. Very good, guys. Very good. Júlia, posso te dar uma dica? Yes. Pode? O fato de você ser iniciante não impede de você entender algumas conversas com o tanto que você sai, sabe? Só que no pouquinho que eu senti sua conversa, e provavelmente muitos que estão assistindo vão passar por isso, o fato de você não pegar uma palavra ou outra faz com que você já duvide do que outra pessoa tá falando. Ó, tá balançando o rosto, tipo assim. Muitas pessoas chegam para mim e falam, professor, você tem bola de cristal, só pode, você tá lendo minha mente. Você tá falando tudo que é. Mas não é experiência, tá? Experiência com muitas pessoas que passam a mesma coisa que você passa. Só que assim, minha dica às vezes é a mistura de nervoso e tudo mais, mas tirando toda essa questão do nervoso, que precisa ser superada também, tá? Você precisa disso. Às vezes você fala, mas como eu vou fazer isso? Uai, eu falei na aula passada, se você não achar alguém para conversar, hoje é uma questão de investimento, hoje tem aplicativo de conversa, entendeu? Aí às vezes a gente gasta dinheiro com tanta coisa, né? E a gente vai dar uma prioridade e investir. Ou sair na rua procurando alguém, ou perguntar na igreja, na família, na rede social, seja onde for, para achar gratuito alguém para conversar. Fora isso, você vai simular que está falando com alguém. E toda oportunidade que você tiver, você vai nela. Então, parabéns por você ser iniciante. Ainda assim, falar, vamos, parabéns, porque é isso que vai se colocar. Mas para você dar um up a mais, você precisa entender que você não vai pegar todas as palavras que a pessoa está falando. Normalmente isso não acontece. Até chegar a um nível bem alto de inglês, você não pega todas as palavras que as pessoas estão falando. Vou confessar algo para vocês. Até eu, hoje, com 9 anos de inglês, sendo professor de inglês, tem algumas pessoas com quem eu converso, a depender do sotaque, a depender da velocidade, a depender do ambiente, que não dá para pegar exatamente todas as palavras que eles estão falando. Mas como que a gente entende? Contexto. Você vê que às vezes você perguntou para mim em português o que era, tipo, o tempo que eu vou mudar? Quanto tempo eu vou mudar? Então, assim, você já entendeu, o contexto já te deu, né? Você já tem ali, você já entendeu, sua mente já pegou, mas você, por desconfiança, vai perguntar em português. Só que você não vai ter isso com o nativo. Se você cria esse gatilho, e muita gente que está assistindo essa aula vai ter esse gatilho, eu tenho certeza, porque eu dou aula e eu sei que muita gente tem esse problema, você vai criar esse vício de desconfiança com você mesmo, você vai estar morando lá, e aí você vai se dar muito mal, desculpa a palavra, porque vai se dar muito mal, porque lá o nativo não entende português, se você chegar para ele e falar, desculpa, foi isso que você falou? Aí ele não vai falar. Ou você se põe para conversar, ou você não vai conversar, porque ele não vai entender. Ele vai falar, você vai pegar uma palavra, vai pegar o contexto, mas com medo de coisa, você não vai ter como perguntar em português para ter certeza. Aí não vai. Ou vai, ou racha. É isso aí. Então, quando você tá... Eu tô falando com você aqui uns 2 minutos, esse assunto. Você tá preocupado com as palavras que eu tô usando? Você tá preocupada? Não. Com as palavras que eu estou usando. E por que em inglês as pessoas ficam preocupadas para pegar exatamente todas as palavras que foi falado?
né? Então, se uma coisa que você não faz nem em português, a gente quer implicar ao inglês algo que nem em português a gente faz. Aí o inglês fica muito, muito difícil. Aí, coitado do inglês que recebe a culpa. Entendeu? Porque a gente acaba fazendo algo, requerendo algo do idioma que você está aprendendo que nem em português você faz. Ninguém fica parado prestando atenção em exatamente todas as palavras. O contexto, as expressões, você está dentro da conversa, tem muito mais poder do que a gramática, do que a palavra em si. Beleza? Yeah. Foca nisso na próxima, tá? Vai, se solta, tá? O medo vai te atrapalhar. Quer falar? Não? Tá bom, então. Muito bom. É isso aí. Dentro disso, eu já vou entrar no assunto. Vou pegar um gancho aqui, vou dar um assunto e depois eu vou falar sobre princípios de vocabulário, que vai ajudar tanto no listening de vocês, quanto na fala, tá? Vai ajudar muito na fala de vocês, isso aí. Hoje a aula não vai poder passar das 8, tá? Nas últimas 2 semanas, eu tenho um aluno particular às 8, e ele não apareceu, ele não estava presente, estava viajando. E hoje eu tenho que dar aula já às 8. Então, nossa aula vai terminar às 7h55. Quem aproveitar para tirar as dúvidas, tirem as dúvidas. Quem não puder, a gente finaliza já às 7h55. Quem quiser, enquanto eu estiver falando, quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aqui. Embaixo tem uma mãozinha aqui. E aí, eu abro e deixo vocês falarem, tá? Então, antes de falar de princípios de vocabulário, eu vou até abrir para mostrar para vocês aqui. Acho que nem precisa eu compartilhar a tela, não. Os 3 tópicos eu falo aqui, dá para visualizar bem. Antes disso, eu vou pegar o gancho do que eu falei para a Júlia, tá? E eu quero mostrar para vocês algo. Gente, o que é que eu tenho dito? O meu trabalho, até com os meus alunos particulares, tá? Para quem não sabe, eu também dou aula particular. A fila está gigantesca, né? Imagina aí, né? Tem 10 mil seguidores no Instagram, mais as indicações de 7 anos que eu dou aula, mais as indicações, que é muito mais intensa do que o Instagram até, querendo fazer aula particular comigo, tá? O tempo é limitado. Hoje é quinta. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje eu vou dar 9 aulas para 9 pessoas. São 9 horas só de aula sentado aqui. Fora outros trabalhos, fora Instagram, fora rede social, fora reunião que eu tenho que fazer, fora preparar conteúdo, tudo mais, né? E graças a Deus por isso. Só que esse meio que eu tenho feito aqui para ajudar vocês é justamente para poder pegar o meu método, que eu posso passar na aula particular, eu posso passar. Se for pegar os 5 anos, os primeiros 5 anos antes da pandemia, que eu não dava aula online, eu dava aula em casas, eu acho que eu passei o meu método para 60 pessoas em 5 anos. Né? Foi 5 anos para 60, porque eu ia de casa em casa, 60 pessoas. Aí depois eu comecei online, abri um pouquinho, bati meus primeiros 100 alunos que eu tive, mais de 100 alunos. Desses 100 alunos aí, uns 20 falaram inglês fluente, porque não depende só de mim. E aí foi indo. Com a rede social, só com a rede social, quando eu abri o meu curso online, que as pessoas vêm também fazer mentoria comigo ao vivo, tá? O meu curso online, ele não é um curso onde você compra lá e fica lá sozinho, sem ninguém. Todo mundo tem acesso a mim para tirar dúvida, para receber mentoria, direcionamento, essas dicas que eu dei para a Júlia, isso aqui vale ouro. Tem gente que não tem isso. Tem gente que paga milhares de reais num curso e não tem esse direcionamento. Ninguém fala isso para as pessoas. Ninguém falou isso. Poxa, é verdade, faz sentido. Que em português eu não fico parando na palavra. Em inglês eu fico, por que ninguém nunca me falou isso? Né? Então, eu tenho lá o curso online. Com o curso online, eu já bateu 50 alunos que eu lancei em agosto. Lancei o curso em agosto, já bateu 50 alunos no curso online que eu demorei 5 anos para fazer no presencial. Na aula privada, na aula particular, eu devo ter uns 30 alunos particular hoje, e mais as filas de espera. No Instagram, e mais aqui nas aulas gratuitas, tem 150 pessoas no curso. Então, são 150 pessoas recebendo o método, recebendo essas dicas e tudo mais, tá? E essas aulas gratuitas são para isso, tá? As aulas gratuitas, os meios que eu dou, para quê? Para direcionar vocês. Mesmo nas aulas particulares, que é quando eu comecei a falar desse assunto, a minha ideia é
ensinar o aluno a aprender inglês. Gente, vocês não vão aprender, não importa. Seja o curso do inglês com Carlos, seja o curso de não sei o que lá, o curso da escola de não sei da onde, vocês não vão aprender inglês, a sua maior parte, nesses institutos, nesse lugar. Você vai aprender idioma contigo, com você mesmo, na vida. O idioma se aprende com a vida. Até hoje a gente aprende coisas novas em português. É ou não é verdade? A gente aprende, beleza, segura aí, Janian. A gente aprende coisas novas em português a vida inteira. Até hoje a gente aprende uma palavra nova, a gente aprende, sério que essa frase estava errada? Falei assim a vida inteira. Expressões novas, tudo mais. Não esperem aprender inglês como se fosse um curso de informática. Na primeira aula que eu gravei aqui, gratuita, eu falei da Microlins. Vou fazer um curso na Microlins. Minha mãe colocava, porque vai ser o futuro, a internet, não sei o que lá. Aí a gente ia lá fazer o curso, terminou o curso, acabou. Idioma não é assim. Não esperem aprender o idioma. Então, toda a minha abordagem, até com os meus alunos particulares, eu falo para eles, vocês vão aprender inglês com a imersão de vocês. Eu vou direcionar vocês. Então, todos os produtos que eu tenho, a única coisa que muda é um pouco a intensidade, o que muda é o direcionamento que eu dou mais específico, o que muda é um conteúdo mais explicativo, porque eu explico melhor, eu mostro melhor, mais conteúdo. Então, todos os produtos que eu tenho aula gratuita que vocês estão tendo aqui, eu tenho o passo a passo que eu lancei agora, que custa R$ 97, tá lá na minha bio, que é um direcionamento. Eu já faço um curso, mas não sei o que fazer. Você vai ter um passo a passo diário. Hoje eu vou assistir podcast, hoje eu vou assistir isso aqui, hoje eu vou fazer isso aqui. Você tem 60 dicas lá para você pegar essas dicas que eu falei aqui. Eu falo assim, não fique focado no que a pessoa fala, foque no contexto. Essas coisas que ninguém fala, tá tudo lá. Mais 8 aulas explicando R$ 97. Você vai ter meu curso que vai estar tem vagas que estão fechadas, vai abrir em janeiro, geral, com mais de 60 aulas sobre conteúdo. Tudo isso que você vai encontrar eu falando é para mudar a mentalidade de vocês. Falar assim, gente, vocês só vão aprender inglês se vocês entenderem que precisa viver com o idioma. É só, a gente direciona vocês, a gente impulsiona vocês. O profissional de idiomas precisa entender que ele tem que impulsionar o aluno. O aprendizado é no dia a dia. E aí, para terminar, deixar o Gerlian falar, eu dou um exemplo. Esse impulsionamento de dia a dia, de mentalidade. Você vai aprender o inglês durante o dia a dia. Tá? É mais fácil aprender assim do que eu dar uma lista de vocabulário, já que a aula de hoje é vocabulário, dar uma lista de vocabulário com 1000 palavras e você não sabe nem por onde começar essa lista. Quando você chega na palavra 200, você já esqueceu a palavra 100. Já esqueceu a palavra de número 50. Do que se você aprende todos os dias olhando para a sua vida, é mais fácil de fixar o conteúdo, porque o seu cérebro fixa uma situação real do dia a dia com aquela palavra. E aí você não esquece nunca mais. Né? Então, teve ontem um aluno meu falou que lembrou de uma palavra. Um aluno meu lembrou de uma palavra que ele fez ligação com outra. Foi muito legal o que ele fez. Eu vou tentar lembrar depois a ligação que ele fez de uma palavra com a outra lá. E aí ele não esquece mais, porque foi dentro da vida dele, foi dentro da rotina, entendeu? Então, aprender inglês é você entender que você precisa aprender todos os dias. É uma convivência, é uma vivência. Fala, Gerlian, pra você não esquecer, cara. Tranquilo. Tu já falou um pouquinho aí a respeito, mas eu vou complementar ou, provavelmente, vou falar novamente. Pode falar, cara. A direção correta aí, pela fala, pelo speak, seria o melhor? Muito bom. Muito bom. Fala, o aprendizado de uma criança, ela começa escutando. Justamente. Tá? Então, depois vem a fala. Isso é o legal. O engraçado que foi até importante você falar isso, porque eu lembrei agora que vai ter alunos. Às vezes eu esqueço, porque na primeira aula eu falei sobre o meu método detalhado. Como a aula não fica disponível, né, uma semana, porque senão o aluno não aparece aqui 7 horas da manhã, eu vou ter que sempre refazer de novo, tá? Então eu vou refalar de novo. Então por isso eu falo, fiquem no grupo e assistam, que eu vou ter que falar de novo. Na primeira aula eu falei sobre isso e vou resumir, tá? Aprenda inglês como uma criança. Você já matou a charada. O que é que a criança faz primeiro? Ouvir. E eu vou resumir o porquê que é o passo correto. É o listening. Por quê? Quem não ouve, não fala.
Quem não ouve, não fala. Você pode perguntar fulano de tal, cicrano que fala inglês fluente, que estudou na escola tal. Pode perguntar a rotina que ele teve para aprender inglês. Não foi só ir para aquela escola. Eu já perguntei isso para muita gente. Não foi nem só quem estudou comigo. Tem pessoas que acham isso do nada, assim, são autodidatas e acham isso do nada. E vão e fazem. Eu joguei jogo de não sei de onde. Eu joguei jogo de não sei o quê. E aí eu assisti filme bastante. Eu assisti filme sem legenda. Eu mudei para lá. Eu já vi histórias de todos os tipos de histórias. Eu mudei para lá porque meu pai separou da minha mãe. Eu briguei com meu pai. Minha mãe estava na Europa. Eu fui para lá, na Inglaterra. Ela me botou na escola. Na força do ódio eu aprendi. Porque eu fiquei ouvindo. Já vi várias vezes essa história. Então, tipo, quem não ouve, não fala. Por que tá errado trocar a ordem? A criança, primeiro, ela ouve, depois ela repete o que ela ouve, ela vai associando o que ela ouve, ela vai aprendendo, ela vai repetindo, ela vai fazendo frase, ela vai errando, ela erra. Quem não erra, não fala bem. Não adianta isso. Não adianta você achar que, eu vou dormir, vou estudar bastante, vou estudar, vou acordar de manhã e já vou estar falando top. Não vai. Primeiro você tem que falar, você tem que gaguejar, você tem que errar, faz parte. Esse é o processo. Você vai ouvir, depois você ouvir, você repete o que você ouve, depois você continua ouvindo para treinar a sensibilidade do teu ouvido, você vai aprendendo frase, vai associando vocabulário. Você pode adiantar o processo contratando um professor, contratando um curso para te ajudar com as estruturas melhor, mas naturalmente, se você continuar esse processo, ver vídeo, ver não sei o que, você já vai aprender a mexer, passado, presente e futuro. Você vai saber falar isso, porque você está imergindo. Só que demora um pouco mais, tá? Mas você vai seguir o processo. Só depois disso, a criança lê e escreve. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo, Julian. Aí eu falei na aula passada, eu falei, desde os primórdios, a fala veio primeiro do que a escrita. Aí você vai aprender um idioma, que faz parte da fala, e lá no curso o pessoal te bota para escrever, fazer milhões de atividades e não estimula você a falar. Não estimula você a botar para fora. A treinar a fala, não estimula. Aí você troca a ordem. Aí você vê um monte de gente no Brasil, eu fiz curso lá, não sei da onde, não sei o quê. E aí, como é que tá teu inglês? Cara, até manda um e-mail, mas falar mesmo que é bom, não falo não. Aí pergunta por que, não sabe. Entendeu? Por quê? A escrita é consequência da fala. Você escreve o que você fala. Você não fala a consequência da escrita. Não é assim que funciona, é ao contrário. Entendeu? Então, vai demorar muito para eu falar aqui qual o passo correto em que eu tenho para falar dos princípios de vocabulário, mas continua me acompanhando aí que você vai entender qual o caminho correto, entendeu? Esse é o caminho que você precisa caminhar. Estando no caminho correto, a luz, só nas dicas, eu tenho um aluno, eu quero fazer uma live com ele, tem um cara que foi para Irlanda sem saber R$1. Óbvio, ele está em uma imersão muito mais intensa do que quem mora no Brasil, mas eu conheço alunos, inclusive, que eu dou aula pessoalmente, que estão na Irlanda, estão nos Estados Unidos há anos, 4, 5 anos, e não falam inglês. Então não é uma questão só de estar lá externa, é uma questão de atitude interna dentro do caminho. Alunos que estão fora do caminho, mesmo que estão lá, não falam inglês. Se vocês não conhecem alguém assim, depois vocês me chamam no direct para vocês verem se eu não conto a história dessas pessoas para vocês. Ou aqui na aula, quando eu tiver mais tempo. Não é o fato de estar fora do Brasil, é o fato de tomar a atitude certa. Tem brasileiros que estão fora do Brasil e não falam inglês. Acreditem em mim. E esse esse seguidor meu lá do Instagram, até no direct já tirei uns prints até para postar depois que ele permitir, mas eu não postei porque eu quero fazer uma live com ele. Ele foi sem saber nada. Ele não tá estudando comigo porque ele já investiu para fazer o dinheiro dele todo lá para fazer o intercâmbio, né? Mas ele me segue lá, me manda mensagem, assiste todos os vídeos que eu dou, todas as dicas que eu dou. Eu comecei o Instagram em junho eu comecei o meu Instagram, em junho desse ano. Comecei o Instagram do zero, não tinha nenhum seguidor em junho. Ele começou a me seguir, viu as dicas e mudou para Irlanda em junho, sem saber nada. Aí quando foi junho, julho, agosto, setembro, outubro. 4 meses depois, em outubro, mês passado, ele mandou um direct para mim, contando o testemunho dele. Ele já estava conversando. Claro, conversando igual uma criança. A criança não começa falando blá, 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 blá. Ele começa a se comunicar, ele já falava, ele já entendia bastante coisa, mas ele está todo dia fazendo. Ele vai para uma escola lá, da intercâmbio, mas eu provo para qualquer um, com mais tempo para poder argumentar, que não é só o fato de ir para a escola, é a atitude dele. Porque, como eu falei para vocês no início, eu já conheço muita gente que fez intercâmbio e tem muita dificuldade. Então,
é estar no caminho correto. Não importa qual conteúdo que você pega, não importa se você faz Duolingo, não importa se você estuda com o Carlos, não importa se você estuda na escola, não sei onde, igual tem muitos alunos aqui das aulas gratuitas que já pagaram outros cursos, entendeu? Mas esse projeto que eu tô fazendo é para mudar a vida de vocês. Eu fico desesperado quando eu vejo, paguei R$3.000 num curso lá do não sei da onde. E aí não tá aprendendo, a pessoa não tá aprendendo. Por quê? Porque ela não sabe o caminho correto, ela só pega conteúdo lá. Ou só dá conteúdo. Verbo to be, preposição, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, já era. Não sabe o que fazer com o conteúdo, não vai para lugar nenhum. Tá? Deixa eu finalizar rapidão aqui. Princípios de vocabulários. Vou tentar falar princípios de vocabulários. Eu falo bastante, então deixa eu ver se eu consigo falar tudo em 10 a 15 minutos, 13 minutos, e aí depois os últimos 5 eu tiro dúvidas de vocês, tá? Galera, é o seguinte. Vocabulário é um dos pilares que eu chamo do tripé da comunicação para você falar. Eu já falei isso em outras aulas, vou resumir e vou falar de um dos tripés hoje. Vocabulário, estrutura, prática. Tripé. Vocabulário, estrutura, prática. Vocabulário e estrutura, você precisa igual forma de bolo. Você pega ingrediente, que seria o vocabulário, joga dentro da forma, você tem o bolo pronto. Forma seria a estrutura. Então você pega o vocabulário, coloca dentro da estrutura. Só vocabulário não salva a sua vida. Te ajuda. Mas você não vai conseguir formar a frase se você não sabe a ordem das coisas. Só estrutura não salva a sua vida. Te ajuda. Mas sem vocabulário você vai travar. Você vai ficar... esqueci a palavra. Você tem que ter os dois, tá? Hoje, como eu vou falar de vocabulário, eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Só quem tá aqui, só quem assiste a aula sabe disso, porque eu falo mesmo lá. Eu falo assim, em inglês em 6 meses, e é isso mesmo, porque eu tenho um aluno que conseguiu, eu consegui. Só que, óbvio, eu falo para todo mundo que assiste essa aula, eu não vou falar isso, às vezes eu falo lá no Instagram, mas é para chamar o cara para vir até me criticar, porque quando ele vem me criticar, eu explico para ele o que significa inglês em 6 meses. É inglês como uma criança, gente. Uma criança de 3 anos, igual eu já expliquei na aula passada, ela se comunica, mas ela não se comunica melhor do que um adulto de 20. É óbvio, mas ela é fluente. Ninguém, não, 3 anos ainda não, mas 5 anos, é uma criança fluente. Mas ela está começando a escrever ainda com 5 anos que ela começa a alfabetização. Depois 4 anos é kindergarten, é lá jardim de infância, não sei o que lá, papapá. Depois ela vai aprender a escrever, mas essa criança de 5 anos já fala tudo. Só que ela não fala melhor do que um adulto de 20. Mas ela fala. Aí o adulto que quer aprender inglês, ele quer começar e estalo do dedo, ele quer falar inglês igual um adulto de 20 anos. Não existe. Eu sou um professor de inglês que estuda inglês há 9 anos. Eu sou um estudante de inglês também. Eu tenho uma facilidade de explicar, eu desenvolvi o método, tá? Eu passo o método para as pessoas, mas eu sou um estudante, eu sou um aprendiz da língua inglesa ainda. Eu não vou esperar poder falar melhor do que uma pessoa de 20 anos que realmente aprende. Pode ter uma pessoa que fala inglês há 20 anos, mas não aprende, não estuda e tal. Se tem uma pessoa que estuda, trabalha, vive com inglês todos os dias, convive com o idioma há 20 anos, ela fala melhor do que eu, que tenho 9. É uma coisa muito óbvia isso, tá? Mas o que é que acontece? O inglês em 6 meses é justamente nesse foco. Eu tenho que sair do zero à comunicação. Primeiro você quer falar inglês. Você não quer falar bem. Eu posso perguntar para qualquer pessoa, 7 anos que eu faço essa pergunta. Você quer falar inglês primeiro ou você quer falar bem? A pessoa fala, eu quero falar bem. Tá, mas se eu disser que para falar bem você tem que falar primeiro. Aí eu explico, o que é melhor, ficar calado ou falar errado? Falar errado é melhor. Então comece falando errado, vá corrigindo até você falar bem. Então quando eu digo falar inglês em 6 meses, é possível em 6 meses você saber todos os vocabulários da língua inglesa? Pergunta retórica, não tem como. Hoje, eu não sei todas as palavras da língua inglesa. Eu pego um filme para assistir com mais paciência e eu boto a legenda em inglês, eu assisto sem legenda quando eu quero assistir mesmo só o filme de boa. Quando o filme é mais difícil de sotaque, eu boto a legenda em português ainda. Não tem problema isso para mim. Eu não minto. Quando eu tô cansado, dor de cabeça e tudo mais, eu boto em português mesmo, tá? Eu sou um ser humano normal, gente, tá? Então, eu não venho aqui achar que eu tô de óculos aqui, chego lá no Instagram e falo, não. Tem dias que eu boto em português que eu tô cansado. Português ainda é a minha língua mãe. E eu dou aula de inglês o dia inteiro, às vezes tô cansado. E às vezes quando vocês fazem isso, não tem problema. Só que teve um momento da minha vida que eu emergi. Hoje eu tenho essa liberdade, porque eu já falo fluente. Eu posso botar em português. No início, era só inglês até dar dor de cabeça. Então, vocês têm que discernir o tempo de vocês. Então,
Não, até hoje eu vou assistir, eu não sei todas as palavras em inglês. Ah, Carlos, mas se eu não sei todas as palavras, e você diz que em 6 meses eu posso me comunicar, como que eu vou me comunicar se eu não sei a palavra? Né? Princípio de vocabulário. Vou colocar 3, imagina, mesmo aqui, eu não vou anotar, nem vou transmitir tela agora não. Fica melhor aqui para gravação quem está assistindo. Eu vou colocar 3 tipos de vocabulários e vou explicar o porquê esses 3 tipos de vocabulário vão ajudar vocês a se comunicar em inglês com pouco vocabulário, tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de vocabulário importante, ou chamado de vocabulário-chave, palavras-chave, tá? Chama de keywords. Vocabulários importantes. Com qual critério você vai pegar palavras aleatórias do inglês e jogar para esse grupo de vocabulário importante? 2 critérios. Critério da frequência de uso dessa palavra e o critério do peso de sentido. Por exemplo, o critério do peso do sentido é maior do que a frequência de uso, tá? Por quê? Peso de sentido é mais importante do que frequência de uso. Às vezes essa palavra pode ter os 2 critérios, às vezes não. Por exemplo, café. Ah, eu gosto de beber muito café. Coffee. Tá. Então eu falo coffee o tempo inteiro, porque toda hora eu falo de café. Eu trabalho com isso e eu gosto de café. Então, na frequência de uso, no dia a dia, você fala mais café do que você fala a palavra after, que é a palavra depois. Só que no peso de sentido, o peso de sentido é o quê? O poder que essa palavra tem de variar sentidos ou de dar sentido a uma frase. Qual palavra tem mais poder de sentido? Coffee ou after? Café ou depois? Qual palavra que tem mais poder de modificar uma ideia ou de dar um sentido em uma frase? After, não. Como que After. After. Só after. Depois. After. A palavra depois tem mais poder, gente, óbvio. Qual a palavra que tem mais poder de mudar o sentido de uma frase? Sempre ou vassoura? É óbvio, pergunta óbvia. Então, essas palavras que têm grande poder de sentido, gente, passa tudo pro importante. Por que você tem que fazer um grupo de palavras importantes? Por quê? Você esquece palavras em português? Sim. Normalmente eu deixo o aluno responder essas perguntas, mas eu estou respondendo tudo porque o tempo está curto. Vocês esquecem palavras em português, assim como eu também esqueço. É mais difícil? Para algumas pessoas não. Para algumas pessoas disse todo dia eu esqueço. Enfim, vai variar. Mas, de qualquer forma, todo mundo esquece palavras em português. Então, deixa eu perguntar. Se vocês esquecem palavras em português, quem dirá inglês? Quem dirá em inglês morando no Brasil? Que na maior parte do tempo você fala português. Então, você quer ser um fluente na língua inglesa que mora no Brasil, fora a Júlia, que vai mudar e vai falar inglês melhor do que todo mundo. Né? Então, normalmente a maioria dos meus alunos moram no Brasil. Antigamente eu achava muito ruim, porque eu nunca tinha conseguido sair do Brasil, até hoje. Hoje eu acho uma maravilha, porque a maior parte dos meus alunos não tem condições de mudar do Brasil. Deus sabe o que faz, Deus tem propósito para tudo. Então hoje eu ajudo as pessoas porque ele fala, caramba, você aprendeu tudo aqui, sozinho, em 6 meses. Eu falei, sim, quer ajuda? Vamos que eu vou te falar como você vai fazer isso. E aí a gente vai indo, eu sou um exemplo para essa pessoa, né? Então, sendo um brasileiro que fala fluente, na maior parte do tempo você fala português, você vai esquecer palavras. Ponto. Como é que a gente faz, então? Se você vai esquecer palavra, que não seja uma palavra importante. Então, você vai pegar esse grupo de palavras e vai dar mais atenção a elas. Por quê? Porque se você esquecer uma palavra, você não esqueceu a importante. E a importante vai te ajudar a se comunicar. Tem como, mas aí é para outra aula. Você aprender. Quem disse que luta jiu-jitsu aqui foi o Diego, não foi? Foi o Diego que luta jiu-jitsu. No jiu-jitsu, desculpa, Diego, talvez a ignorância, tá, cara? Tá, Alessandra, beleza. Depois você assiste o restante da aula na gravação. Tá terminando já também. Desculpa a ignorância se eu falar alguma coisa errada, Diego, mas no jiu-jitsu, eu já ouvi alguém falar que quando você toma ali um bloco, ali, não sei se o nome é esse, você tá preso ali, antes de você bater a mão, você precisa parar, respirar e tentar escorregar para achar uma saída. Porque se você fica nervoso e você papapum, já era, perdeu. O cara vai bloquear mesmo você ali,
vai te dar um mata-leão ali e já era, você perdeu a luta. Tem que respirar, ter calma e achar uma forma de sair daquela situação com paciência. Eu digo que o inglês, quando você está falando, principalmente nesses primeiros meses, nos primeiros anos, que você ainda não tem todo o vocabulário, você ainda é uma criança no idioma, é igual ao jiu-jitsu. Dá um ok aí, Diego. Fala assim, é assim mesmo, ou eu tô errado. Enquanto eu estiver aqui falando. É isso mesmo. A gente aprende a lidar ali com calma numa situação ali embaraçosa, vamos dizer assim, para achar uma saída ali para estar numa situação melhor. Justamente. Isso é uma técnica, obrigado, mano. É uma técnica que eu utilizo no inglês, que é para outras aulas que eu falo isso. E é treino. Não é aulinha só, é treino. Eu vou ensinar depois vocês em outra aula como treinar isso. No meu curso, quem quiser adiantar, vai lá no curso e fala assim, cara, eu tenho condição. Cara, não demora, velho. Não é porque é o meu curso, sabe? É porque às vezes você confiou, gostou do meu trabalho, vai lá. Ou vai em outro curso, mas não tenha medo de investir, sabe? Para adiantar o seu processo com alguém que faça sentido. Mas algum dia eu vou trazer aqui, prometo, toda semana eu tô aqui agora dando aula até não sei quando, até Jesus voltar. Então eu vou dar essa aula para vocês e vou mostrar como fazer isso. Mas você só vai fazer isso de estar tranquilo, se você não tem repertório, imagino que o Diego também vai concordar comigo, o cara tá lá bloqueado, tipo eu não sei lutar jiu-jitsu. Eu não tenho repertório nenhum. O cara vai me bloquear, não vai ter nem como eu ter calma para tentar sair, porque eu não tenho repertório, eu não tenho técnica, eu não tenho nada. Agora, se você tem um grupo de palavras importantes, tá tentando falar com alguém e você bloqueia, tipo, você vê que você vai bloquear, você vai ver que não vai lembrar daquela palavra, o que você vai fazer? Usa das palavras importantes para falar de outra forma. A gente não faz isso em português? Já viu em português, quando você esquece uma palavra, você cria uma outra coisa. Quando você esquece uma palavra, você até pergunta para a pessoa qual a palavra. Você pergunta, qual é aquela palavra mesmo que a gente, aquele que a gente usa quando a gente está chateado e a gente fala aquilo, vai falar, isso, essa palavra aí mesmo. Então você utiliza de outros vocabulários chaves para se comunicar. Se comunicar não significa que você sabe todas as palavras, gente. Se comunicar significa se comunicar. É simples, falar um com o outro, expressar o que você está pensando. E você consegue fazer isso com vocabulários chaves. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava traduzindo um casamento, e aí, nesse casamento, eu estava lá, sendo intérprete e tudo mais, e o pastor falou assim, o casamento é igual a um jardim. Na hora que eu estava falando, the marriage is like... Eu vi, cara, antes, como eu já tinha treinado a técnica, depois de um tempo, você já vê, antes de falar, você já vê que você esqueceu da palavra. Quem conhece a técnica e treina comigo, sabe que se você viu de longe que vai bater, dá a curva. Tem gente que continua e pum. Se eu ficasse na palavra, tentando lembrar a palavra jardim, eu ia travar, porque eu tenho que traduzir em curto espaço de tempo. Senão a galera ia ficar olhando para mim e ia ficar... Então eu já tentei virar o jogo de uma forma, sem perder tempo. Então, ao invés de ficar perdendo tempo tentando lembrar a palavra jardim, que eu esqueci, eu já falei, the marriage is like the place where you plant flowers. O casamento é igual o lugar onde você planta flores. Acabou, velho. Acabou. Eu me comuniquei. No final, o cara chegou para mim, o John, amigo meu hoje, chegou para mim e falou assim, você esqueceu da palavra garden, né? Eu falei, cara, esqueci, mano. Depois desse assunto, nunca mais esqueci de garden. Você vai chegar nos Estados Unidos, aí você vai pedir um remédio para dor de cabeça, você não vai pedir um analgésico. Como é que é analgésico em inglês, cara? Hoje eu sei, mas eu já não sei, uma época eu não sabia. Depois de tanto dar essa aula e dar esse exemplo do analgésico, eu fui lá, pesquisei, é painkiller. Painkiller, tipo o assassino da dor, que é o analgésico. O analgésico é um remédio para dor. Painkiller, aprendam essa. Mas até você saber de analgésico, por que você não pede um remédio para dor de cabeça? Ou você pode até chegar e falar, I need a medicine for my head, please, pain. Acabou, você já se comunicou. Ah, mas eu só quero me comunicar se eu falar bem. Óbvio que não, cara. Primeiro você começa falando desse jeito. Depois você vai estudando, treinando, falando, você vai falar melhor. É igual um processo de uma criança. Mas isso tudo vem com palavras chaves. Vai pegando todas as palavras do seu dia a dia, de filmes, de coisa, vai pegando esses dois critérios, frequência de uso e poder de sentido, coloca em uma lista de palavras importantes e não esqueçam elas. Deixem elas, tipo, elas ser a top dos tops. Estudem, vocês vão ver que vai ajudar vocês. Vamos lá, estou preparando um material, vou soltar só para vocês aqui, ó, 500 palavras importantes em inglês com imagens. Com imagens, um PDF, você vai ver a palavra, vem a imagem da palavra, para ser de acordo com aquilo que eu falo, que você não vê a tradução, você vê a imagem dela. Vai ficar para uma próxima aula falar sobre isso. Os outros dois grupos de palavras são palavras fáceis,
que é uma palavra fácil? Father, mother, house, big, small, dog, brother, sister, car, né? Então, todas essas palavras que é o quê? Você não precisa estudar inglês para você saber elas. Palavras fáceis. Elas também ajudam na comunicação. Só que quem não tem imersão não sabe palavra fácil. Acreditem, se quiser. Sério mesmo. Não é que não sabe, desculpa. Ela não lembra. Porque se você não tem imersão, se você não vive com o inglês, você não dá estímulo. Se você dá estímulo para o teu cérebro, você vai ficar mais difícil de lembrar, vai ficar mais enferrujado. Se fica mais enferrujado, você vai travar. Não vai nem lembrar que aquela palavra existe. Aí depois que a pessoa fala, puxa, mesmo, quantos testes de níveis eu já fiz em toda a minha trajetória como professor. E eu pergunto para a pessoa, como é que é amigo em inglês? Aí a pessoa fica, meu Deus, eu sei que eu sei essa palavra. Aí depois eu falo, friend. Pô, que burro que eu sou. Não é que a pessoa é burra, a pessoa não vive o idioma e espera que o cérebro dela lembre de uma coisa que ela não usa. A mente não vai lembrar de algo que você não usa. É simples assim. E não tem problema nenhum com você mental. Seu cérebro está saudável. O que você usa fica mais fácil de você lembrar. O que você está convivendo, seu cérebro vai trazer para a memória de curto prazo. O que você não utiliza, não usa, ele vai levar para a memória de longo prazo. É simples assim. Você não tem problemas mentais, tá? Minha memória não é boa. Eu não vou estudar inglês porque eu não tenho uma memória boa. O bendito do aluno só quer estudar no horário da aula, quinta-feira, 7 horas da manhã. Depois que fecha, ele não usa mais o inglês. Ele não fala mais, ele não estimula mais o cérebro. Então não vai lembrar de palavras fáceis se não viver o idioma, se não vê, se não tá ali, se não lê um texto, se não imergir. Terceiro ponto, palavras parecidas. Quem não convive com o idioma também não aprende palavras parecidas que aumentam em 10 vezes mais o vocabulário de vocês. Institutional, hospital, area, final, finally, administration, organization, financial, um monte de palavras que são parecidas com o português, às vezes muda um pouquinho a pronúncia, mas são parecidas. Aumentam a sua probabilidade de falar uma frase e de se sair numa situação difícil na hora que você estiver precisando conversar, se você sabe elas. Esses 3 grupos de palavras. Mas aí eu vou dizer para você, eu estou fazendo uma lista, mas é uma lista diferenciada, não é uma lista com palavrinha, é uma lista com imagens, para ajudar o aluno a memorizar. Tá? Mesmo assim, com essa lista, eu ainda vou falar para ele, não adianta vir pegar essa lista e ficar estudando igual o método tradicional. Não vai dar certo, porque ninguém gosta de estudar com lista. Eu nunca vi uma pessoa, se tiver um aqui, diga que eu gosto, comigo dá certo. Porque não é matemática aqui, né? Não é 1 mais 1 igual a 2, é gente, ser humano. Tem gente diferente para todo lugar. Mas a maioria não gosta de estudar com lista. Mas também o aluno não quer conviver. Aí não adianta nada. Qual é o jeito mais efetivo de aprender? Palavras importantes, você precisa de um pouquinho mais de estudo. Palavras importantes, você vai ter que estudar um pouquinho mais a palavra para adiantar o processo. Mas ainda assim, a melhor forma é imersão, vivendo o idioma. Palavras parecidas, fáceis, palavras fáceis, vivendo o idioma. Palavras parecidas, vivendo o idioma. Se você vive o idioma, você aprende muito mais todo dia, com todas as dicas que eu dou. Aí vai no meu Instagram, aí assiste as aulas gratuitas para saber como viver o idioma. Muito mais rápido do que você estudar com lista. E esses 3 níveis de palavras praticadas vai ajudar vocês a falarem melhor. 7h55, dúvidas. Vamos lá, solta dúvidas que a gente está terminando. Falem agora ou calem-se até a próxima quinta-feira. Carlos, tudo que você falou hoje fez muito sentido e como eu consumo bastante vídeos de jiu-jitsu de inglês, em inglês, na verdade, e o pessoal fala muito, assim, de uma forma avançada. Uhum. Aí você deu o exemplo de aprender como uma criança, você acha que... eu não consigo repetir muito, falar, consigo entender o contexto ali, até porque eu já sei em português, mas você acha que eu deveria assistir mais vídeos que falam para criança? Porque quando falam que eu pensei, quando eu falo com uma criança, eu não falo do jeito que eu falo com um adulto. Sim. Eu falo tentando fazer ela entender. Sim. Acho que eu deveria dar um passo para trás para eu conseguir começar a falar também. Você não tem que dar passo para trás. Não vai dar para eu esgotar, porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu já falei. Fica aqui nas aulas ou fica colado, cola, para depois você ver mais dicas. Mas eu vou te dar uma dica, se você abrir sua mente, você já vai conseguir se virar.
pensa como uma criança, cara. A criança, ela não começa ouvindo só lúdico, ela ouve tudo. O problema é que a gente só ouve só um tipo de listening, e não tem só um tipo de ouvido. Tem vários tipos de pessoas falando. A criança escuta o adulto, e ela escuta uma criança. Mas ela não para de escutar um adulto. Quando ela escuta um adulto, ela não entende muito bem, mas quando ela escuta uma criança, provavelmente ela entende melhor, mas ela vai entender algumas coisas. Então, no futuro, ela vai entender. Treino difícil, jogo fácil. Continua ouvindo o que você está ouvindo, mas coloca outros tipos de escuta também. Escuta música, mas não só música. Escuta um conversation lúdico, vai no YouTube e coloca Conversation in English Basic. Aí vai aparecer aqueles vídeos. Hello, how are you? I'm good. I live in Brazil. Então você vai ter todo tipo de listening possível. E isso vai construir no final o seu ouvido e, consequentemente, a sua repetição na sua fala. Se no vídeo de jiu-jitsu você está trabalhando só o seu ouvido, no vídeo mais lúdico você também pode repetir o que ela está falando porque está mais lento, mas você não para um e exclui o outro. Esse é um grande problema e um grande defeito de muitos alunos. Eles acham que é excludente. Não, é complementar. É complementar. Os exercícios se complementam. Pegou aí? Perfeito. Então, depois você me conta na próxima aula como é que foi a semana ou tira alguma dúvida lá. Vai lá no direct que eu tenho todo o prazer de responder, cara. Okay. Mais alguém? Obrigado. Não? Tranquilo, Carlos. Não ouvi? Tranquilo. Tranquilo, mano? Valeu, cara. Beleza, a presença de todos. Espero que tenham gostado. Mais uma aula tá aí. Para quem assistiu online, foca, tá? Trabalha, vem tirar dúvida se quiser. E é isso aí. Até a semana que vem. Um abraço para vocês. Good. Valeu, galera. Bye, See bye. you. Alô, até semana que vem. Abraço. Valeu. Thank you, Mr. Carlos. Thank you. You're welcome.